Olá meus amigos, tudo bem? O controle vertical ele é fundamental no tratamento ortodôntico. O plano oclusal ele deve ser nivelado para que a gente possa ter no final do tratamento uma guia anterior imediata que é fundamental na estabilidade dos tratamentos ortodônticos. Em mecânica de arco contínuo, o controle vertical é feito com curva reversa inferior e acentuada superior. Normalmente a gente vai fazer isso com fios mais calibrosos, a partir de um fio 0,16 de aço, por exemplo, 0,18, até chegar no arcos retangulares, você vai estar fazendo um revenido no fio de aço e fazendo essa curva. O nivelamento ele deve preceder a correção sagital. Em casos de diastemas e fechamento de espaço, deve ser mantido o controle vertical também durante a retração. Note que tem diastemas nesse paciente e o fechamento desses diastemas com a retração dos dentes anteriores tende a aprofundar a mordida. Então também tenho que manter o controle vertical durante essa retração. Aqui, após então o alinhamento e nivelamento, já utilizando os arcos retangulares, então foi feito previamente o uso das curvas, acentuada superior e reversa inferior, e agora com esse arco retangular, durante a retração, continua o controle vertical. Após a retração, veja que foi mantido um bom controle vertical. Início e fim, veja que apesar dos diastemas, apesar das retrações que foram feitas, o controle vertical foi mantido. Em caso de extrações, o fechamento dos espaços também deve ser feito com controle vertical se o paciente já apresenta uma relação vertical boa durante a retração. Esse controle vertical pode ser feito também em arcos como dupla chave, o Double Key Loop, o DKL. É feito amarrando as duas chaves, a distal e mesial dos caninos, essas chaves, fazendo esse controle vertical. Esse paciente era um paciente classe 2, que foram feitas duas extrações superiores e foi utilizado um arco dupla chave para fazer a retração dos dentes anteriores. Veja como que foi mantido um bom controle vertical. O antes e depois, numa vista lateral. O antes e depois, numa vista frontal. O controle vertical foi feito durante toda a retração do arco superior. Na dentição mista, esse controle vertical também pode ser feito com mecânica segmentada. Veja que está sendo utilizado um arco base de intrusão e avanço, que durante esse descruzamento também será corrigido essa parte vertical. Antes e após o descruzamento, veja como que o vertical também foi corrigido. Se você não quiser trabalhar na dentição mista, você pode esperar as trocas dentárias e depois colocar na dentição permanente uma curva reversa inferior, uma curva acentuada no arco superior. Na dentição permanente também podemos utilizar uma mecânica segmentada. Aqui nesse caso sendo utilizado um arco base para intrusão no arco superior e no arco inferior, e lastex apoiados lá no arco base inferior para intrusão dos caninos inferiores. Aqui o início e o fim do tratamento, note como que melhorou o vertical do paciente. Muitas vezes a correção vertical também é feita através da cirurgia ortognática. Você faz o preparo ortocirúrgico, com ortodontia fixa, fazendo um nivelamento de arco, mas o complemento do vertical será feito com osteotomias, corrigindo o vertical do paciente. Veja que numa classe 2 cirúrgica também o nivelamento da curva de SPI é necessária, bem como no arco superior, para que possamos, após a osteotomia, termos uma classe 1 com bastante estabilidade.